Um lutador se apoia em uma rocha, com sua mão encharcada de seu próprio sangue. O oponente dele se parece com um arquidemônio, em posse de uma espada encantada, que andava enquanto exalava poder. O lutador reúne forças e se levanta mais uma vez, para continuar o combate. Em seu pensamento, ele diz que a humanidade se rendeu à luxúria e adorou ao ouro. E fez de seus ídolos a engenharia arcana, que prometia dar-lhes capacidades sobre-humanas. Até que a humanidade se tornou escrava de si mesma, monstros de outra dimensão invadiram a Terra e causaram o fim da era que conhecemos. O protagonista, que chamaremos de William, está perguntando ao oponente se isso realmente é justo. O oponente não presta atenção nas palavras de William e saca sua espada, com uma aura assassina. Avançando corajosamente em direção ao arquidemônio, novamente ele pergunta que sentido a vida tem. Como um ultimato, ele grita a plenos pulmões. Uma explosão, grande o suficiente para cobrir 3 quadras, acontece no local. Enquanto ele dava os últimos suspiros, ele pensa que esse é o melhor jogo de fantasia pós-apocalíptica moderna. O jogo era chamado Arcane Seul. O protagonista, em seu celular, reclama que o jogo é pay to win e fica extremamente irritado, caluniando o jogo. Olhando para o seu personagem morto, ele diz novamente: como pode ser justo, como um jogador free-to-play, como ele aproveita o jogo. O outro jogador se aproxima do personagem do protagonista e diz que até que ele é bem forte para alguém que não gasta um centavo no jogo. Caçoando do protagonista, o adversário diz que deve ter sido triste para ele lutar contra o modo de luta automático do personagem dele. Desferindo mais golpes no protagonista, ele diz que nunca viu um jogador free-to-play jogar tão bem antes. Tentando conter a sua raiva, ele encara a tela de seu celular, enquanto xinga o oponente. Gritando para os céus, ele se pergunta como diabos, ele que tem 10.000 horas no jogo, perdeu para um idiota que nem mesmo sabia combar. Perguntando como isso pode ser chamado de jogo, se qualquer um pode ficar forte apenas pagando. Reclamando, ele diz que deve ser idiota por continuar jogando esse jogo maldito. Segurando suas frustrações, ele diz que vai fazer as missões diárias antes de ir trabalhar. Ele aperta um botão para fazer um sorteio de itens. Ele aperta o botão sem esperanças, dizendo que irá receber outro guerreiro Kim padrão. Mas surpreendendo as suas expectativas, um baú de platina aparece na tela. Surpreso com a aparição rara, ele fica sem reação. Sem acreditar no que está acontecendo, ele dá um grito de espanto. Ele fica incrédulo, dizendo que conseguiu o personagem Demônio Celestial, de rank SSS. Ele fala que não acredita que conseguiu ganhar literalmente o melhor personagem do jogo, e que esse boneco tem uma chance menor que 0,0000006% de ser garantido em um sorteio. Ele fica animado, e dança na rua, dizendo que aquele jogo será nomeado o melhor do ano. O protagonista diz que agora é hora de evoluir o personagem. Existem 2 maneiras: jogar e obter experiência, ou usar campeões obtidos como sacrifício para evoluir outro. Selecionando todos os bonecos em seu inventário, ele diz que não tem mais inveja dos jogadores pay to win. Todos os personagens antes evoluídos pelo protagonista são absorvidos pelo novo campeão de rank SSS. Feliz, ele se despede de seus campeões de rank iniciante. Mas enquanto ele atravessava a rua despreocupadamente, o caminhão se aproximava dele rapidamente. Ele encara o caminhão, sem entender o que acontecia. Com a face travada em um sorriso, ele larga o celular, pensando em como diabos isso foi acontecer justamente com ele. Ele abre os olhos rapidamente, expressando surpresa. Quando se dá conta de onde está, percebe que se encontra em uma cama de hospital. Levantando-se abruptamente, ele pergunta o que está acontecendo e por que está em um hospital. De repente, é atingido por uma forte dor de cabeça. E ele se lembra do momento, segundos antes de ser atingido em cheio por um caminhão em alta velocidade. Tendo essa memória em mente, ele diz que realmente foi atropelado pelo caminhão do Isekai. Uma enfermeira adentra ao seu quarto, o chamando de Guerreiro Kim, perguntando se ele finalmente acordou.
A enfermeira pede para ele aguardar um momento enquanto chamaria um médico, e ele pensa o porquê da enfermeira estar o chamando de Guerreiro Qin. Mas na placa de identificação, realmente estava escrito Guerreiro Qin, na aba do nome. Depois de ler a placa posicionada em sua cama, ele fica sem entender o que está acontecendo. Se levantando da cama onde estava, ele diz que se sentiu culpado por ter usado todos os Qins que ele tinha para evoluir o guerreiro Rank SSS, mas não entende porque ele agora virou um Qin também. Colocando a perna que estava enfaixada no chão. Ele sente o ferimento que está o debilitando, fazendo uma cara de dor significativa. Ele dá um grito que pôde ser escutado por todo o hospital. A enfermeira diz para ele não se mover por causa dos ferimentos, mas ele não liga para o comentário dela e diz que está doendo tanto que parece que vai morrer a qualquer momento. O médico chega à sala e diz que aparentemente o protagonista foi atingido por um camonhão e desmaiou. Ele grita perguntando o que ele disse. O médico diz que ele vai precisar de uma ressonância magnética e um raio-x de magia. Ouvindo a palavra magia em meio aos exames, ele fica confuso e se pergunta o que ele quis dizer com raio-x de magia. Na recepção do hospital, alguém faz a conta dos exames e estadia. A garota da recepção diz que todos os custos do hospital somam 23 milhões de wons. Ouvindo o valor que deve ao hospital pela consulta, ele pergunta se tem uma dívida de 23 milhões por ter ficado só 4 dias no hospital. A recepcionista diz que ele não tem seguro, portanto deverá pagar todo o valor sozinho. Incrédulo, ele pergunta se não existe o seguro do governo que todo cidadão coreano tem direito. Ela responde que não sabe nada sobre convênio nacional, e fala que o protagonista não tem convênio de legião ou seguro da torre de magia. Ele não entende as palavras que ela está falando, legião, torre de magia. Mas ele para por um instante e pensa que essas palavras não lhe são estranhas, se perguntando onde já as ouviu antes. Ele lembra do jogo que jogava. E lembra que essas são as 4 facções dominantes de Seul: Legião, Megacorporação, Torre da Magia e Ordem Divina. Recordando-se disso, ele lembra que essas são as facções de Arcane Seul, o jogo que ele jogava. Num mundo onde a humanidade se perdeu e a ciência arcana se desenvolveu grandemente. A Terra foi poluída e preenchida por monstros, se os humanos modificaram seus corpos para sobreviverem. Quando realmente caiu a ficha que ele estava no mundo do seu jogo favorito, ele fica branco. Para simplificar, esse é um mundo extremamente difícil de se viver, e ele foi largado neste mundo sem mais nem menos. Enquanto andava, ele se recorda dos momentos antes de ser atropelado, estava andando todo feliz para casa, porque tinha ganhado um personagem raro, mas agora virou um personagem fraco de tutorial. Talvez seja punição por executar todos aqueles personagens iniciais em prol de um. Chegando em seu quarto, ele se surpreende por ser ainda menor que o seu apartamento na vida passada, e se pergunta por que diabos o Qin é tão pobre. Sentando em sua cama, ele se pergunta o que irá fazer dali para frente, pensando que está todo ferido e não tem mais um centavo. Ele imagina que se esse for realmente o mundo de Arcane Seul, logo menos. Eventos como guerras nucleares, rachaduras dimensionais. E a ressurreição dos deuses antigos irão ocorrer, transformando este mundo num inferno na Terra. Qin diz que não sabe como chegou ali, mas se ele não fizer nada, é certeza de que morrerá. Pensando um pouco, ele lembra de um glitch e imagina se realmente dará certo. Então, ele pega uma caneta e levanta acima da cabeça, dizendo que terá que verificar antes que seja tarde demais. Com receio ele segura um pouco com medo. Finalmente, tomando coragem, ele apunhala a caneta em sua mão. E retirando rapidamente depois, enquanto segurava o grito, por causa da dor. Imediatamente após isso, uma luz verde envolve a região do ferimento. O ferimento começa a se fechar depois de ser atingido pela energia. Olhando para a mão curada, ele diz que sabia que iria funcionar. Depois de ter a mão curada, aparece uma janela de sistema, dizendo que ele obteve uma característica, regeneração de ferimentos. O protagonista diz que o motivo de ter evoluído tantos personagens Qins é porque eles não têm nenhuma característica base.
E justamente por não ter característica inata, você pode desbloquear sozinho, assim tendo mais diversidade que personagens que já têm características. Tirando as bandagens e ativando a característica. Ele diz que agora que é um guerreiro Qin, ele pode conseguir qualquer característica que quiser. Arcane Seul, neste mundo você morre se for fraco ou pobre. E caso tenha sorte, pode conseguir acabar fugindo. Mas o nosso Qin não irá fugir nem morrer. Ele vai sobreviver, porque tem o conhecimento de mais que 10.000 horas de jogo e usará esses conhecimentos para chegar ao pico deste mundo, derrotando e derrubando obstáculo por obstáculo. Subindo cada vez mais, nem que precise chegar perto da morte para isso. Obstinado, ele sai de seu quarto. E deixa um sorriso maníaco, dizendo que se tornará o mais forte com o corpo do mais fraco. Obra nova, não existem nem mesmo 10 capítulos traduzidos. Deixe o like e comente para que eu traga mais.